Tem igreja que não precisa de mais campanha, precisa de arrependimento. Tem púlpito que não precisa de mais luz, precisa de temor. Tem altar que não precisa de mais oferta, precisa devolver o lugar para Deus. E tem muito líder religioso que não precisa de mais título, mais palco, mais agenda, mais conferência, mais aplauso e mais seguidores. Precisa se ajoelhar, porque a verdade é dura, mas alguém precisa dizer. O maior escândalo da nossa geração talvez não esteja fora da igreja, está dentro. Não está apenas no mundo, está no altar. Não está apenas nos políticos corruptos. Está também nos mercadores que descobriram que falar em nome de Deus dá dinheiro, dá poder, dá fama, dá controle sobre a mente das pessoas. E antes que alguém se escandalize com o que eu estou dizendo, eu quero começar este vídeo com uma pergunta simples. Se Jesus entrasse hoje em algumas igrejas, ele seria recebido com honra ou seria expulso por atrapalhar o negócio? Pense nisso. Jesus entrou no templo e encontrou gente vendendo, comprando, negociando, explorando o sagrado. E ele não fez uma reunião diplomática. Ele não abriu uma comissão. Ele não chamou aquilo de estratégia de crescimento. Ele não disse, pelo menos estão dentro do templo. Não. Jesus virou as mesas, expulsou cambistas, confrontou religiosos e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Agora eu te pergunto, se ele visse hoje a fé sendo transformada em produto, a bênção sendo vendida como promessa, o dízimo sendo usado como instrumento de medo, o púlpito virando palco, o pastor virando celebridade, o culto virando show e o povo sendo tratado como carteira ambulante, será que ele ficaria em silêncio? Será que Jesus aplaudiria isso? Será que Jesus chamaria isso de avivamento? Será que Jesus diria, está tudo certo, o importante é que a igreja está cheia? Não, porque igreja cheia não significa igreja viva. Tem igreja lotada e espiritualmente morta. Tem templo gigante com alma pequena. Tem púlpito caro com mensagem vazia. Tem luz, câmera, fumaça, música, emoção e aplauso, mas pouca cruz, pouco arrependimento, pouca santidade e pouca presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Este talvez seja um dos vídeos mais fortes que eu já gravei e talvez incomode muita gente, mas a verdade não existe para acariciar o ego de ninguém. A verdade existe para libertar. E às vezes, antes de libertar, ela fere. Antes de curar, ela corta. Antes de restaurar, ela derruba máscaras. Por isso, se você gosta de uma fé confortável, de um cristianismo domesticado, de uma religião que só fala aquilo que você quer ouvir, talvez este vídeo não seja para você. Mas se você sente que alguma coisa está errada, se você já olhou para certos ambientes religiosos e pensou, isso não parece com Jesus, então fique comigo até o final. Porque hoje nós vamos falar sobre a máfia das igrejas. E quando eu uso a expressão a máfia das igrejas, eu não estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando dos pastores sinceros. Eu não estou falando dos irmãos humildes. Eu não estou falando das igrejas pequenas que oram, que choram, que ajudam, que pregam a palavra, que visitam enfermos, que cuidam de famílias e que mantêm acesa a chama do evangelho. Eu estou falando de um sistema religioso que aprendeu a usar a linguagem da fé para controlar consciências. Um sistema que transformou Deus em marca, a graça em produto, o altar em balcão, o púlpito em palco, a ovelha em consumidor e o evangelho em oportunidade de negócio. E esse sistema precisa ser confrontado, porque calar diante disso não é humildade, é covardia. Durante muito tempo, ensinaram o povo a não questionar. Ensinaram que discernimento era rebeldia. Ensinaram que perguntar era falta de fé.
Ensinaram que confrontar abuso era tocar no ungido. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza: ungido de verdade não tem medo da verdade. O servo de Deus não se esconde atrás da ameaça espiritual. Pastor de verdade não manipula a ovelha com medo. Líder cheio do Espírito Santo não precisa controlar ninguém. Quem precisa de blindagem humana, chantagem emocional e silêncio forçado talvez não esteja defendendo a obra de Deus. Talvez esteja defendendo o próprio império. E aqui começa o problema. Em algum momento, a fé virou negócio. E isso não aconteceu de uma vez. Foi devagar. Primeiro veio a organização. Depois veio a estrutura. Depois o crescimento. Depois a marca. Depois o marketing. Depois a necessidade de manter tudo funcionando. Depois a arrecadação virou prioridade. Depois o povo deixou de ser pastoreado e passou a ser administrado. Depois o culto deixou de ser encontro com Deus e virou experiência religiosa produzida. Depois o pregador deixou de ser servo e virou personagem. Depois o altar deixou de ser lugar de morte e virou plataforma de ascensão. E quando percebemos, a cruz estava no fundo do palco, mas o homem estava no centro. Isso é grave. Porque o Evangelho nunca foi sobre exaltar homens. O Evangelho é sobre Cristo. Não é sobre a imagem do pregador. Não é sobre o sobrenome do líder. Não é sobre a marca da igreja. Não é sobre a denominação. Não é sobre o império construído em nome de Deus. É sobre Jesus crucificado, ressurreto, santo, justo e suficiente. Mas hoje, em muitos lugares, o nome de Jesus aparece como etiqueta, como slogan, como decoração, como argumento de venda. Cristo é citado, mas não é obedecido. A cruz é cantada, mas não é carregada. A Bíblia é aberta, mas só até o ponto em que não atrapalha a arrecadação. Porque quando a palavra confronta o bolso, a vaidade e o poder, muitos preferem mudar o tom da mensagem. Essa é uma das maiores tragédias da religião moderna. Pregações fortes contra o pecado do povo, mas silêncio absoluto sobre o pecado do sistema. Falam contra adultério, falam contra o vício, falam contra mundanismo, falam contra frieza espiritual. Mas quando o assunto é manipulação financeira, abuso de autoridade, idolatria de líderes, exploração emocional, comércio da fé e enriquecimento em nome de Deus, de repente, todo mundo fica prudente demais. De repente, todo mundo vira diplomático. De repente, todo mundo diz, não vamos julgar. Mas João Batista julgou Herodes. Jesus confrontou fariseus. Paulo resistiu a Pedro publicamente. Os profetas denunciaram reis, sacerdotes e falsos pastores. Então pare de chamar covardia de prudência. Pare de chamar omissão de mansidão. Pare de chamar medo de sabedoria. A igreja não precisa de bajuladores de altar. Precisa de vozes. Vozes que falem com lágrimas, mas que falem. Vozes que não sejam movidas por ódio, mas também não sejam compradas pelo silêncio. Porque existe um dinheiro que cala profetas. Existe um sistema de conveniências que compra consciências. Existe uma rede de favores religiosos onde ninguém confronta ninguém, porque todo mundo precisa do convite, de agenda, de púlpito, de influência, de parceria, de indicação, de visibilidade. E quando o profeta depende da mesa do rei, ele começa a suavizar a mensagem. Quando o pregador depende do aplauso, ele começa a evitar o confronto. Quando o líder depende da imagem, ele começa a esconder a verdade. E quando a igreja depende mais da arrecadação do que da presença de Deus, ela já está em perigo, mesmo que esteja cheia. Por isso eu digo, sem medo, nem todo crescimento é avivamento.
Às vezes é apenas marketing bem feito. Nem toda multidão é fruto do Espírito. Às vezes é apenas carisma humano. Nem toda emoção é presença de Deus. Às vezes é apenas ambiente bem produzido. Nem todo sucesso ministerial vem do céu. Às vezes vem de técnica, persuasão, imagem e manipulação. E aqui ninguém pode dizer, mas Deus usa a estrutura. Sim, usa. Deus usa tecnologia. Sim, usa. Deus usa comunicação. Usa. O problema não é usar ferramentas. O problema é quando a ferramenta toma o lugar do Espírito. O problema não é ter microfone, é não ter mensagem. O problema não é ter luz, é não ter fogo. O problema não é ter câmera, é não ter temor. O problema não é ter templo bonito, é ter coração vazio. O problema não é organização, é idolatria da organização. O problema não é dinheiro, é quando o dinheiro se torna senhor do altar. Isso precisa ser dito. Deus não é contra contribuição. Deus não é contra dízimo. Deus não é contra oferta. A obra precisa ser sustentada. O trabalhador é digno do seu salário. O problema é transformar contribuição em moeda de troca com Deus. O problema é ensinar o povo a ofertar por medo. O problema é dizer que a bênção depende do valor do envelope. O problema é tratar Deus como gerente de investimento celestial. O problema é vender a ideia de que quanto mais a pessoa dá, mais Deus é obrigado a devolver. Isso não é fé, isso é barganha. Isso não é evangelho, isso é comércio do sagrado. E o comércio do sagrado é antigo. Mudam os nomes, mudam as músicas, mudam os cenários, mudam os métodos, mas o Espírito é o mesmo. Transformar a necessidade espiritual das pessoas em oportunidade de lucro. E sabe por que isso funciona? Porque o povo está ferido. Porque tem gente desesperada por cura, desesperada por emprego, desesperada por casamento restaurado, desesperada por libertação, desesperada por uma resposta de Deus. E quando uma pessoa está desesperada, ela se torna vulnerável. E é aí que entram os mercadores da fé. Eles não oferecem o evangelho, oferecem atalhos. Não chamam ao arrependimento, chamam ao sacrifício financeiro. Não ensinam maturidade, criam dependência. Não apresentam Cristo como Senhor, apresentam Deus como solução imediata para a dor humana. E se a resposta não vem, a culpa é sempre do fiel. Faltou fé, faltou entrega, faltou oferta, faltou propósito, faltou campanha, faltou se submeter mais, faltou obedecer o líder. Agora, nunca falta a responsabilidade do sistema. Sempre falta algo na ovelha. E isso é perverso, meus irmãos. Porque Jesus chamou os cansados e sobrecarregados para descanso, não para uma nova escravidão emocional. Jesus não esmagava o ferido. Jesus não explorava o desesperado. Jesus não vendia milagre. Jesus não cobrava pela esperança. Jesus não transformava dor em produto. Ele curava, ele acolhia, ele confrontava o pecado, mas tinha misericórdia do pecador. O sistema religioso, ao contrário, muitas vezes confronta o fraco e protege o poderoso. É duro dizer isso, mas é necessário. Há lugares onde a ovelha que erra é exposta, mas o líder que abusa é protegido. Há lugares onde o membro comum é disciplinado rapidamente, mas os erros dos grandes são abafados em nome da obra. Há lugar onde se exige transparência do povo, mas não há transparência alguma sobre o dinheiro.
Há lugares onde o fiel precisa prestar contas da vida inteira, mas ninguém pode perguntar para onde vão os recursos. E quando alguém pergunta, logo vem a frase: cuidado, irmão. Cuidado com o quê? Com a verdade? Com a prestação de contas? Com a luz? Se está tudo certo, por que tanto medo da pergunta? Quem anda em luz não teme ser visto. A verdadeira autoridade espiritual não nasce da intimidação. Nasce do exemplo. Não nasce do grito. Nasce do caráter. Não nasce do título. Nasce da fidelidade. E aqui entra outro ponto: a idolatria dos títulos. Nunca se viu tanto título e tão pouca semelhança com Cristo. Apóstolo, bispo, patriarca, profeta, mentor, pai espiritual, cobertura, presidente, fundador, doutor, conferencista, influencer gospel. Mas onde estão os servos? Onde estão os que lavam pés? Onde estão os que choram pelas almas? Onde estão os que preferem o secreto ao palco? Onde estão os que não precisam ser tratados como reis para continuar servindo? Jesus disse que o maior no reino seria o servo de todos. Mas muitos querem ser servidos por todos e ainda chamam isso de honra. Honra bíblica não é bajulação. Honra bíblica não é idolatria. Honra bíblica não é blindagem contra a correção. Honra bíblica não é transformar líder em semideus. Honrar um pastor é sincero, é bíblico. Idolatrar um homem é pecado. E tem muita gente confundindo as duas coisas. Quando o líder não pode ser questionado, ele deixou de pastorear e começou a governar como dono. Quando a palavra dele vale mais que a escritura, a igreja deixou de ser comunidade e virou seita emocional. Quando a presença dele é mais celebrada que a presença de Deus, o altar foi profanado. Quando a foto dele aparece mais que a cruz, alguma coisa está errada. Quando o nome dele pesa mais que o nome de Cristo, alguma coisa apodreceu. E talvez seja por isso que tanta gente está cansada da religião. Não cansada de Deus, cansada do sistema. Não cansada de Jesus, cansada da falsificação. Não cansada da Bíblia, mas cansada de ver a Bíblia sendo usada como ferramenta de controle. Existe uma geração inteira que não abandonou a fé porque odiava Cristo. Muita gente se afastou porque foi ferida por gente que falava em nome de Cristo. E aqui precisamos ter maturidade. Nem todo desigrejado é rebelde. Nem toda pessoa decepcionada é mundana. Nem todo questionamento é ataque. Às vezes, a pessoa só não aguenta mais ver o santo sendo tratado como mercadoria. Às vezes, ela só está tentando respirar depois de anos de manipulação. Às vezes, ela ama Jesus, mas não consegue mais suportar o teatro religioso. E se a igreja verdadeira quiser alcançar essa geração, ela precisa parar de defender estruturas doentes e começar a ouvir as feridas do povo. Porque uma coisa é a igreja de Cristo, outra coisa é o sistema religioso. A igreja de Cristo é corpo, o sistema é máquina. A igreja acolhe, o sistema explora. A igreja cura, o sistema usa. A igreja aponta para Jesus, o sistema aponta para si mesmo. A igreja forma discípulos, o sistema produz dependentes. A igreja vive pela graça, o sistema vive da performance. E quando eu digo máfia das igrejas, eu não estou dizendo que toda igreja é máfia. Eu estou dizendo que existe um espírito mafioso dentro de certos ambientes religiosos. Um espírito de silêncio, de proteção mútua, de interesses escondidos, de blindagem de líderes, de troca de favores.
de controle sobre pessoas, de medo, de intimidação, de aparência de santidade por fora e corrupção por dentro. Isso foi exatamente o que Jesus confrontou nos fariseus. Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. Religiosos na aparência, mas distante de Deus na essência. E talvez essa seja a frase mais dura deste vídeo. Nem todo lugar que fala de Deus pertence a Deus. Nem todo púlpito que abre a Bíblia está debaixo da palavra. Nem todo homem que cita versículo é servo. Nem toda emoção no culto é presença. Nem toda lágrima é arrependimento. Nem toda prosperidade é bênção. Nem todo crescimento é aprovação divina. Porque é possível construir um império religioso usando o vocabulário do céu e o coração da Babilônia. É possível cantar sobre Jesus e servir ao dinheiro. É possível pregar sobre cruz e viver para o luxo. É possível falar de humildade e exigir tratamento de rei. É possível chamar multidões e ainda assim estar distante de Deus. Judas andou com Jesus, viu milagres, ouviu sermões, participou da mesa e mesmo assim vendeu o mestre. Então não me diga que a aparência religiosa é prova de fidelidade. Não é. O que prova fidelidade é fruto, é caráter, é temor, é verdade, é disposição de perder tudo para não vender a consciência. E agora eu quero falar com você que talvez esteja incomodado. Talvez você esteja pensando, mas esse tipo de fala divide a igreja. Não. O que divide a igreja não é a verdade. O que divide a igreja é o pecado escondido. O que escandaliza não é denunciar o abuso. O que escandaliza é o abuso. O que fere o corpo de Cristo não é expor a infecção. É fingir que a infecção não existe até o corpo adoecer inteiro. Quando Jesus purificou o templo, ele não estava destruindo a casa de Deus. Ele estava defendendo a casa de Deus. Quando um profeta denuncia corrupção, ele não odeia a igreja. Ele ama a igreja o suficiente para não deixá-la apodrecer em silêncio. Por isso, se este vídeo te incomoda, talvez a pergunta não seja, por que está falando isso? Talvez a pergunta seja, por que isso me incomoda tanto? Porque quem ama a verdade não tem medo da luz. E eu preciso fazer um pedido agora. Se você acredita que a igreja precisa voltar para Cristo, se você acredita que o evangelho não pode continuar sendo tratado como produto, se você acredita que o altar não é balcão de negócio, então se inscreva neste canal. Não para seguir um homem, não para criar mais uma bolha, mas para caminharmos juntos em uma reflexão séria, bíblica, honesta e necessária. Este canal não nasceu para massagear ego. Nasceu para confrontar, despertar e apontar de volta para Cristo. E se este vídeo fizer sentido para você, compartilhe com alguém. Talvez exista uma pessoa presa numa culpa que Deus nunca colocou sobre ela. Talvez exista alguém achando que Deus a rejeitou porque ela não conseguiu cumprir as exigências de um sistema. Talvez exista alguém precisando ouvir que Jesus não é o sistema que feriu ela. Jesus é o Cristo que cura. Agora deixa eu voltar ao ponto principal. O juízo começa pela casa de Deus. Essa frase é séria, muito séria. Porque Deus não julga apenas o mundo. Deus também visita o templo. Deus também pesa o altar. Deus também observa o púlpito. Deus também vê os bastidores. Aquilo que o público não vê, Deus vê. Aquilo que a câmera não grava, Deus registra. Aquilo que os relatórios escondem, Deus conhece. Aquilo que as atas não dizem, Deus sabe. Aquilo que a imagem pública disfarça, Deus revela. E quando Deus decide arrancar máscaras, nenhum marketing segura, nenhuma assessoria de imagem resolve, nenhum discurso bonito encobre, nenhum título protege,
Nenhum cargo blinda, nenhuma placa salva. Porque diante de Deus não existe bastidor fechado. O altar está nu, a intenção está exposta, o coração está aberto. E talvez seja isso que muitos esqueceram. Deus não se impressiona com palco. Deus não se impressiona com número. Deus não se impressiona com templo cheio. Deus não se impressiona com agenda lotada. Deus não se impressiona com nome famoso. Deus procura verdade no íntimo. Deus procura quebrantamento. Deus procura santidade. Deus procura gente que não se vendeu. Gente que ainda prefere a presença ao aplauso. Gente que ainda prefere a cruz ao conforto. Gente que ainda prefere obedecer a Deus do que agradar multidões. E graças a Deus, essa gente ainda existe. Existe pastor simples que nunca será famoso, mas é conhecido no céu. Existe igreja pequena que nunca vai aparecer nos grandes eventos, mas é cheia da presença de Deus. Existe irmão anônimo que ora mais do que muita celebridade gospel prega. Existe irmã simples que ajuda o próximo sem postar nada. Existe missionário esquecido que carrega mais evangelho no coração do que muitos palcos carregam em estrutura. Existe gente que ainda não se vendeu. E é por causa desses que eu ainda creio na igreja. E eu não creio no sistema. Eu não creio no império religioso. Eu não creio no marketing do céu. Eu não creio na fé vendida. Eu não creio no altar como negócio. Eu não creio no culto à personalidade. Mas eu creio na igreja de Cristo. Eu creio nos remanescentes. Eu creio nos que choram no secreto. Eu creio nos que pregam sem negociar a palavra. Eu creio nos que ajudam sem aparecer. Eu creio nos que ofertam por amor, não por barganha. Eu creio nos que servem sem buscar trono. Eu creio nos que ainda dizem, Cristo é suficiente. A restauração do Evangelho não virá pelos orgulhosos, virá pelos quebrantados. Não virá pelos que transformaram o altar em plataforma pessoal. Virá pelos que voltaram ao chão da oração. Não virá pelos que querem construir impérios. Virá pelos que querem carregar a cruz. A igreja não precisa de mais celebridades. Precisa de servos. Não precisa de mais slogans. Precisa de verdade. Não precisa de mais espetáculo. Precisa de presença. Não precisa de mais promessas de prosperidade. Precisa de arrependimento. Não precisa de mais homens intocáveis. Precisa de líderes lavados pela palavra, submissos a Cristo e dispostos a prestar contas. Porque o evangelho verdadeiro não manipula, liberta, não explora, serve. Não vende milagre, anuncia a graça. Não coloca o homem no centro, exalta Cristo. E aqui está a grande decisão. Ou a igreja volta para a cruz, ou continuará produzindo templos cheios de gente vazia. Ou volta para a simplicidade de Jesus, ou continuará levantando impérios religiosos com aparência de piedade e coração de mercado. Ou volta ao arrependimento, ou será engolida pela própria vaidade. Porque Deus pode até tolerar nossa fraqueza, mas não compactua com a hipocrisia. Deus acolhe o pecador arrependido, mas resiste ao soberbo religioso. Deus perdoa quem cai, mas confronta quem usa o nome dele para explorar os outros. Por isso, este vídeo não é um convite à revolta carnal. Não é um chamado para sair atacando igrejas. Não é autorização para desrespeitar pastores sinceros. Não é combustível para a amargura. É um chamado ao discernimento. É um chamado ao arrependimento. É um chamado para voltar a olhar para Cristo. Porque a pior coisa que pode acontecer com o cristão não é se decepcionar com os homens. É perder Jesus de vista por causa deles.
Não deixe que a corrupção de alguns roube a sua fé. Não deixe que o sistema mate sua devoção. Não deixe que falsos representantes façam você abandonar o verdadeiro Cristo. Jesus não é o escândalo. Jesus é a resposta. Jesus não é o comerciante do templo. Jesus é aquele que vira as mesas. Jesus não é o sistema que oprime. Jesus é o Salvador que liberta. Jesus não é a voz que te manipula. Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então volte para Cristo. Volte para a palavra. Volte para a oração. Volte para a simplicidade. Volte para o Evangelho, que não precisa ser vendido porque já foi pago com sangue. E que sangue foi esse? Foi o sangue de um empresário religioso? Não. Não foi o sangue de uma celebridade gospel. Não foi o sangue de um líder intocável. Foi o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo. E esse sangue não comprou templos de ouro, comprou almas. Esse sangue não fundou impérios humanos, fundou uma igreja santa, viva, perseguida, imperfeita em seus membros, mas perfeita em seu Senhor. E é essa igreja que precisa despertar, porque o noivo vem e quando ele vier, não perguntará quantos seguidores você tinha, não perguntará quantas pessoas lotavam seus eventos, não perguntará quantas campanhas você fez, não perguntará quantos templos você construiu, não perguntará quantos títulos você acumulou. Ele perguntará se você foi fiel. Fiel à palavra, fiel à verdade, fiel ao chamado, fiel no secreto, fiel quando ninguém aplaudia, fiel quando ser fiel custava caro, porque no reino de Deus, sucesso não é fama, é fidelidade. E quando o último aplauso da terra se calar, só uma voz importará, a voz do Mestre. E naquele dia, muitos que foram grandes nos palcos poderão ser pequenos diante de Deus. E muitos que foram invisíveis na terra poderão ser honrados no céu. Por isso, não se encante com o brilho do sistema. Nem tudo que brilha é glória. Às vezes, é só ouro polido, cobrindo o altar vazio. Procure o fogo, procure a verdade, procure a cruz, procure Cristo. E se este vídeo mexeu com você, escreva nos comentários: o Evangelho não está à venda. Escreva isso com declaração, como posicionamento, como oração, como confronto. O Evangelho não está à venda. A graça não está à venda. A bênção não está à venda. A presença de Deus não está à venda. A salvação não está à venda. Cristo não está à venda. E quem tentou vender o sagrado precisa lembrar que o mesmo Jesus que abraça pecadores também vira mesas quando transforma a casa do Pai em mercado. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, porque esta mensagem precisa chegar a pessoas que ainda estão confusas, feridas, manipuladas ou cansadas da religião. E lembre-se, a verdade pode incomodar no começo, mas só a verdade tem poder para libertar. A Igreja de Cristo não morreu. O Evangelho não perdeu sua força. O Espírito Santo não abandonou os fiéis. Ainda há remanescente. Ainda há joelhos dobrados. Ainda há lágrimas verdadeiras. Ainda há pastores que servem. Ainda há igrejas que amam. Ainda há gente que não se vendeu. O sistema pode estar corrompido, mas Cristo continua santo. E enquanto Cristo continuar sendo o centro, ainda haverá esperança para a igreja.